Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados? Animados! Claro que estamos animados. Afinal de contas, estamos num livro maravilhoso da Bíblia, um livro que nos inspira muito, muito a servir ao Senhor com alegria, com entusiasmos e tudo. Bom dia! E estamos no livro de Atos dos Apóstolos, um livro que nos conta depois que Jesus sobe aos céus, retorna para o Pai. E os discípulos ficam, e ele fala, olha, ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, e vai descer o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem atua agora nessa fase da vida dos apóstolos. Eles estavam ali sendo ensinados por Jesus, ali acompanhados de Jesus, vendo as maravilhas, aprendendo, sendo discipulados por ele. E agora Jesus não está mais entre eles, mas eles veem Jesus subindo aos céus e têm a esperança que ele vai retornar, assim como nós temos a esperança que ele vai voltar. E em Atos dos Apóstolos eles começam a divulgar o evangelho, porque o Senhor fala aí por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí começa essa nova fase dos discípulos, desce o Espírito Santo, eles aprendem a falar em outras línguas. Estavam ali pessoas do mundo inteiro, digamos assim, né? Naquele mundo ali que eles conviviam. E aí gente que era de Creta, os árabes, e eles começam a falar as outras línguas, né? Aqui a Bíblia fala que Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus, Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, do Ponto, da Ásia. E aí eles começam a falar em outras línguas, homens e mulheres que nunca estudaram, são pessoas iletradas e são pessoas que não conhecem as outras culturas e de repente começam a falar em outras línguas. Por quê? Esse mover do Espírito Santo é para que eles possam ir levar o evangelho às outras nações. Inclusive nós vamos ver aqui que Pedro não concorda muito assim, o Senhor tem que mostrar para ele, não, o evangelho não é só para os judeus. E no capítulo 5, estamos naquela fase que a igreja se ajudava, né? A comunidade, os cristãos, eles se viram numa situação assim, que precisava tanto proclamar o evangelho, que se ajudar, que eles se autoajudavam, eles vendiam propriedades deles, distribuíam entre eles, para que as pessoas tivessem condições e tal. E era uma forma de se ajudar realmente, porque havia gente de todas as classes sociais ali servindo a Jesus. Como hoje, né? Como hoje, todo tipo de classe social servem a Jesus. E aí, a conta vai contar aqui a história de um homem por nome Ananias e a esposa dele por nome Safira. Eles vendem as propriedades e vai lá doar, mas eles não doam realmente o que eles estão falando. Eles falam, nossa, nós doamos tudo e aqui está todo o dinheiro. E aí não é verdade. E pelo que não havia essa obrigação. E aí Pedro fala assim, Ananias, por que Satanás em seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e se revestisse da parte e retiveste parte do preço da sua herdade? Por que não ficou para ti e vendida não estava no seu poder? Porque formaste esse desígnio em seu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, era seu, você não precisava fazer isso. Você não precisava vender ele para nós e dar o dinheiro para nós. E dar esse dinheiro para nós. Não era necessário, não é obrigatório isso. Então, se você fez, não precisava mentir. Falar, olha, gente, eu trouxe aqui só uma certa quantia e estava tudo bem. Ou não trouxesse nada e estava tudo bem. Mas o problema foi a mentira, foi a intenção que ele quis de mostrar que ele estava fazendo tudo e não estava. E aí, o que acontece? Ananias, ouvindo isso, caiu, expirou e veio um grande temor sobre todos os que haviam e ouviram isto.
E aí pegaram os jovens, cobriram ele, transportaram ele para fora e sepultaram. E aí passou 3 horas e também chega a esposa dele e fala a mesma coisa. E aí ela fala, olha, porque é que entre vós que eis a porta, os pés lhe sepultaram seu marido e também te levarão. Fala, olha, seu marido fez a mesma coisa, morreu, e você vai acontecer a mesma coisa. E acontece que ela caiu e também morreu. E aí levaram ela, enterraram. E houve um grande temor de toda a igreja, a todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais de prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. E a multidão dos que criam ao Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobria alguns deles. Gente, nunca houve na história de Jesus que a sombra de Jesus curava. Mas assim, a fé desse povo era tamanha que eles criam realmente que o Senhor podia curar. Então a ação do Espírito Santo na igreja primitiva era uma coisa assim extraordinária. E até as cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos atormentados de espíritos imundos, e quais todos eram curados. Então, esse mover estava sendo muito forte, muito grande. E acontece agora que vai começar a perseguição para os apóstolos. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Então começa aqui a perseguição. Na verdade, isso é tão natural quando a pessoa começa a crescer, quando começa a haver um crescimento na vida da pessoa, seja em diversos fatores, começa a ter perseguição. E não foi diferente com os apóstolos. E aí, à noite, veio um anjo do Senhor, cobriu as portas da prisão e tiraram-os para fora. Olha isso. E disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas essas palavras desta vida. E ouvindo eles, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram os anciões e os filhos de Israel e enviaram servidores do cárcere para que lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, servidores não acharam os na prisão e voltaram a anunciar, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e dos que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo ensinando ao povo. Já ouviu aquela frase que a perseguição não parou a igreja? Então essa frase ela se enquadra perfeitamente nesse contexto. Então o capitão foi com os servidores e trouxe não-os com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote o interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente para que não ensinasse neste nome? E eis que encheram Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Deus que nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no seu madeiro, Deus com a sua destra o levou ao príncipe Salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu que ele obedecesse. Ou seja, Pedro se enche de coragem e fala assim, eu sei que vocês mandam, mas maior é aquele que me enviou. Mais importa eu obedecer a Deus do que a vocês. Porque Pedro conviveu com Jesus. E aí Pedro falou, eu preciso anunciar o evangelho de Deus, de Jesus. Porém, ouvindo isso, eles se endureceram e deliberaram a matá-lo.
Mas levantando-se o conselho, num certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado pelo povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou ao número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu. Nos dias do alistamento, este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. E agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Então eles apanharam que, por amor, por pregar o evangelho, levanta-se esse homem falando: olha, se esses homens realmente são homens de Deus, isso aí vai persistir, vai conseguir. E se não for, logo passa. Então eles retiraram da presença do conselho e, regozijando-os de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Gente, olha eles achando um privilégio eles sofrerem por amor de Jesus, né? E eles pregavam também no templo e em casa. Então essa história de que a igreja sou eu isso, eu aquilo. Gente, eles pregavam no templo e de casa em casa. Ok? Então, ir ao templo, congregar, é um princípio que nós devemos seguir. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as duas viúvas eram desprezadas nos ministérios cotidianos. Começa a surgir os problemas aqui, então, do povo. A igreja começou a crescer e começa a surgir os problemas. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre estes importante negócio. Olha aí a necessidade que tem de ter divisões de tarefa nas questões de organização como instituição. Aqui eles percebem, eles falam: gente, não tem como nós ensinar essa multidão e também a gente servir as mesas, servir o povo que está com fome, a gente vai ter que organizar. E aí ele fala: vamos escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Aqui eles começam a escolher os diáconos. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Por quê, gente? O alimento espiritual é a palavra e eles precisavam estar preparados, ensinando. Então, começa aqui agora a se organizar esse time de homens que vão levar o evangelho, vão cuidar dos povos, vão servir os povos, as pessoas, e aí começa. Então, escolheram da multidão Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócopo, e Nicanor, Timão, Párpenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Nicolau, ele vai se rebelar, tá? A gente depois vai ver lá na frente. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, muitos deixaram o sacerdócio para obedecer e a serem cristãos. E aí, Estevão, que era o diácono, Estevão, cheio de fé, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram alguns que eram da sinagoga, chamados de libertos e sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ou seja,
Estevão estava ali cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, e ninguém era páreo para Estevão, no conhecimento e na sabedoria. E aí, ouvimos profecia, ele fala, começaram a falar, a subornar homens para dizer que ouviram proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus da parte de Estevão. E eles apresentaram falsas testemunhas e dizendo que assim como ele disse, Jesus, que o Nazareno, que ia destruir aquele lugar, né, ou seja, o templo, e mudar os costumes de Moisés, que tinha dado a eles. Então, todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E as pessoas olharam e viram Estevão como se visse um anjo, ou seja, era a presença do Espírito Santo ali no Estevão. E aí, no capítulo 7, começa: e disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória. Apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aí Estevão começa a contar toda a história do povo, desde Abraão até chegar em Jesus. Ele conta até a história, ele vai aqui do versículo 2 do capítulo 7, relembrando toda a história de que teve em Êxodo, Deuteronômio, nas leis, e que falou Isaías. E aí, no versículo 51, ele conta tudo e fala: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós falastes, traidores e homicidas. E vós que recebestes a lei por ordenação e anjos e não aguardastes. E aí Estevão está ali pregando com coragem, já contou toda a Torá, e aí eles se enfureceram, rangiam até os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Ou seja, o Senhor se levanta ali, ele olha para o céu e o Senhor se levanta ali por Estevão. Ele olha e vê, a gente sempre fala que Jesus está sentado à direita, e nesse momento Estevão fala assim: eu vejo que ele está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram e as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo, a gente vai saber, vai ver, nós sabemos que ele é um grande homem de Deus, é um homem que é super usado aqui como um apóstolo, escolhido pelo próprio Jesus. E eles apedrejam, e ali o primeiro mártir da história é Estevão, e ele morre, ele olha para o céu e morre. Estevão, o primeiro mártir da história da igreja primitiva. E Saulo consentiu na sua morte, tá? E o evangelho, aí começa, né? O evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então Deus permite essa dispersação do povo para que fossem pregar o evangelho. Então eles não só fugiram, eles se dispersam e saem por toda aquela região para cumprir o ide de Jesus, né? Jesus falou que era para sair para pregar sobre as terras da Judéia, de Samaria e etc. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerravam-os na prisão. Então, nesse momento, a perseguição se acelera. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então cada um vai por um lado pregar a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que o Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que eles faziam. Gente, isso é maravilhoso. Olha o versículo 8.
Ele estava lá na cidade, e certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Aos todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havias iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens quanto mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E aos que, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque ainda nenhum deles tinha sido batizados ainda, em nome do Senhor Jesus. Então, lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Olha Simão aqui tentando manipular a situação, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre com quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas aí disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura se seja perdoado o pensamento do seu coração. Pois vejo que está em fel e de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, pois, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. Ou seja, eles anunciavam os evangelhos ali por princípio, gente, era princípio. E vem o outro ali falando: opa, achei uma oportunidade. Mas eles foram firmes ali. Tchau, meu bem, vai com Deus. E eles são baseados nos princípios. No versículo 26 começa: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, a caminho, e desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levanta-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o livro do profeta Isaías. Gente, o homem está numa viagem. Eu gostei disso, porque já me identifiquei, né? Ele está viajando e está ali lendo a palavra, lendo o livro do profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta esse carro. Gente, o carro estava andando e Filipe estava a pé. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, disse: entendes tu o que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Um homem correndo no carro, e ele está ali correndo e fala: você está entendendo o que você está lendo? Ele fala: não, eu preciso de alguém para me explicar. E aí você vê que o Espírito Santo é quem capacita, o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a fazer a obra de Deus. Então, o lugar da escritura que ele era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a vida é tirada da terra. E aí o eunuco diz a Filipe: rogo-te que de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de um outro? Ou seja, era dele, o profeta estava falando dele mesmo ou estava falando de outra pessoa? Aí Filipe fala assim, e Filipe lhes anuncia Jesus. E indo ele a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe: é lícito que crês de todo o coração? E respondendo ele disse:
creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. Gente, olha que loucura. Ele estava lá, ele corre, acompanha o carro e fala: "Ei, você está entendendo o que você está lendo?" Não estou, pode me ensinar. E ele fala: "Mas quem é que ele está falando? É dele? É de outra pessoa?" E ele fala: "Não, estou falando de Jesus." Conta toda a história. O homem crê em Jesus Cristo. Filipe vai lá, batiza ele no primeiro rio que encontra, lagoa, não sei. Encontra a água, batiza o homem e desaparece. Gente, são coisas que realmente aconteciam só naquela época. E aí ele aparece em outro lugar, chamado Azoto, e indo e passava e anunciava o evangelho às cidades, até que chegou a Cesareia. Quem vive no processo, gente, de um propósito, vive um processo de aceleração. Quando a gente está dentro do propósito de Deus, as coisas realmente fluem. Elas fluem, é sobrenatural. Capítulo 9. Agora nós vamos ver um grande capítulo da história da igreja primitiva. Quando Saulo, aquele mesmo que nós vimos ali atrás, que consentiu na morte de Estevão, ele vai ser o homem que vai escrever a grande maioria do Novo Testamento. É um homem que vai ser um grande evangelista, um discipulador, um ensinador da palavra de Deus. E ele realmente é um exemplo de transformação, de quando o Senhor pega uma pessoa e a pessoa se permite ser transformada por Deus. E olha disso. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus, dirigiu ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que encontrasse algumas daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Lembra que a sinagoga é onde eles se reuniam ali para falar de Jesus. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" E ele fala: "Quem é, Senhor?" E disse: "Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões." E ele, tremendo e atônito, disse: "Senhor, que queres que eu faça?" E Senhor disse: "Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer." Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não via ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, e também não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Ou seja, Saulo vê aquela forte luz, fecha os olhos e ouve a voz de Deus. E ele fala: "O que o Senhor quer que eu faça?" O Senhor vai lá que eu vou te explicar. Só que quando Saulo abre os olhos, Saulo não enxerga. E aí ele é guiado pelos homens que estavam com ele. E Saulo ficou 3 dias sem ver. E não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo. Havia um homem, certo discípulo, chamado Ananias. E disse ao Senhor: "Ananias?" Ele respondeu: "Eis-me aqui." E vai à rua chamada direita, pergunta na casa de Judas por um homem chamado Tarso. Um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Gente, Saulo já estava vivendo ali uma experiência. Ele já ouviu a voz de Deus, né? A voz de próprio Jesus falando: "Saulo, você está me perseguindo, por quê?" E ele fala, e ele tem temor, porque Saulo era um conhecedor da palavra. Saulo conhecia toda a Torá, Saulo conhecia as profecias, Saulo conhecia, ele era um homem conhecedor. Ele só não acreditava que Jesus realmente era o Messias. Mas nesse momento, ele passa a acreditar. E aí, o que acontece? Aí o Senhor fala com Ananias fala: "Meu Deus, esse homem não, né? Todo mundo, menos eu." E aí, uma visão, ele viu que entrava um homem chamado... E numa visão, Paulo está orando, e numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E aí responde Ananias: "Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome."
E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Opa! Olha que missão que o Senhor dá para Ananias. Fala, vai sim, porque Paulo é um escolhido meu. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Ou seja, ele vai pagar, eu vou mostrar para ele o que é pagar o preço pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e impôs as mãos sobre ele e disse, irmão Saulo. Irmão Saulo, achei o máximo essa frase. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Uau, gente, que transformação, que encontro real com Deus ali. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Olha que loucura. Até 3 dias atrás, Saulo estava indo matar ou prender os cristãos que estavam falando que que Jesus era o Cristo. E agora, alguns dias depois, o Saulo volta falando que Jesus é o Cristo. Isso vai dar um nó na cabeça do povo, né? Fala assim, como assim? E aí, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para levar presos os principais dos sacerdotes? E Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, Paulo se esforçava ali e ele dizia que realmente Cristo era o Filho de Deus. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselhos entre si para matá-lo. Mas as suas cidades vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para poder tirar-lhe a vida. E tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Olha agora, olha a situação vira totalmente contrária. Agora Saulo está sendo ajudado a fugir da perseguição. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava e ajuntaram-se os discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Falaram, essa aí é uma jogada desse homem, né, para nos perder. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e contou como no caminho ele vira o Senhor e que ele falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também pelos gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicando, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Ou seja, Paulo agora vai viver o que nós chamamos de processo. Paulo vai viver um tempo ali, vai viver esse processo. A igreja vai continuando e Pedro começa a continuar o seu ministério. Pedro cura ali a Enéas, ressuscita a Dorcas, que é uma história linda, né? A Dorcas era uma senhorinha que já tinha feito tanto por o povo, e o povo não queria perder Dorcas, e aí o Senhor vai lá, e Pedro ora por Dorcas, fala assim, Tabita, levanta-te, e ela abre os olhos e vê o Pedro e assenta-se. É uma história linda. E aí no capítulo 10 começa, e Paulo tá lá, gente, Paulo tá lá de stand-by, tá vivendo o processo dele lá. E Pedro continua aqui. E em Cesareia, né, um homem chamado o Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus, como toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio.
E ele, fixando os olhos nele, muito atemorizado, diz: quem é, Senhor? E o anjo diz: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. E este será um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele lhe te dirá o que você deve fazer. E aí retirou-se o anjo que falava e chamou dois dos seus criados e um piedoso soldado do que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles no caminho, estando lá perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais de quadrúpedes, répteis da terra, de aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro diz: de modo algum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma, nunca comi coisa imunda. E Jesus fala de novo, a segunda vez a voz fala: não faças tu como ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. Opa! Simão Pedro entendia que o evangelho não era para o mundo inteiro, era para os judeus. E aí o Senhor mostra, através dessa visão desses animais que eles não comiam. Lembra que nós lemos lá em Levítico os animais que eles não poderiam comer. E aí ele fala: nossa, eu não. Aí o Senhor fala assim: não, filha, eles não são mais impuros, porque eu os purifiquei, né? Está purificado. E aí, quando ele está no meio dessa confusão, dessa situação, Pedro, pensando naquela visão, disse ao Espírito: eis que esses 3 varões te buscam, e levanta-te, pois, e desce e vai com eles, e não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, a quem tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Chegaram em Cesareia, e Cornélio estava esperando, já tendo convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, falou: levanta, que eu também sou um homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia ajuntado. Gente, começou a célula no mundo. Começa a primeira célula ali no mundo. Porque ele já convidou os parentes, já falou: gente, aconteceu um negócio sobrenatural. Apareceu um anjo e aí falou que agrada do que eu faço, mas falou que era para chamar um tal de Pedro, que o Pedro ia ensinar para mim o que eu tinha que fazer de diferente agora. E aí ele chama todo mundo e Pedro chega lá e tá todo mundo esperando ele. E aí, o que acontece? E Cornélio fala: há 4 dias estava eu de jejum até esta hora. Olha só, Cornélio estava jejuando, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas estão sendo em memórias diante de Deus. Envia, pois, a Jope e tal, manda chamar um homem chamado Pedro e tal. E Pedro, abrindo a boca, diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Uau! Deus aqui não faz acepção. Ele quer que a salvação seja para todos, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. E aí Pedro começa a ensiná-los e tal. No versículo 44 diz: Pedro, ainda dizendo essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, ou seja, gentios sendo batizados e sendo cheios do Espírito Santo. E os fiéis que eram da circuncisão, todos foram e tinham vindo
com Pedro as maravilhas de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes também que receberam como nós o Espírito Santo? Oh, gente, Pedro agora não queria, e agora Pedro já vê o mover de Deus ali e entende que o Senhor veio para salvar ao mundo que estava perdido. E aí mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor e rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. E aí Pedro vai ter agora de justificar perante Deus como que essa história de ter batizado Cornélio. Como assim? A aliança era com Israel. E aí agora essa aliança com os outros lá, com os gentios, não estava na cabeça do povo, não ia dar certo. Mas essa experiência específica com Pedro é justamente porque Pedro é esse homem de coragem que ficou ali no comando. E o Senhor vai mostrar ali para eles que a salvação é para todos. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles o que eram da circuncisão. Então ele começa os questionamentos. Como assim eles podem ouvir a palavra, né? Pedro faz... é muito interessante porque eles não são circuncidados, né? Então na cabeça deles não tem como isso acontecer. E aí Pedro vai contar para eles, vai explicar e termina falando assim: Deus deu o mesmo dom que a nós, deu a eles o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, que era então eu para que pudesse resistir a Deus. Então assim, quem que era eu para impedir, se o Senhor fez? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios que deu Deus o arrependimento para a vida. Aí eles reconhecem ali que realmente é para todos. Aí o evangelho é pregado na Antioquia, né, vem ali alguns varões em Chipre, Cirene, e na Antioquia falavam aos gregos. E pregar aos gregos, gente, gregos são aqueles que acreditam em Zeus, Afrodite e etc, né? Em Torta, e todos esses deuses lá. E eles, lembra que a gente leu João, e João está escrevendo justamente para mostrar que Jesus realmente é o Filho de Deus, Deus desceu e que se fez homem, que habitou. E agora eles começam a pregar para os gregos. E aí chegam a fama aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram então Barnabé até Antioquia. E Barnabé partiu para Tarso à busca de Saulo e achando conduziu para Antioquia. Eu falei, opa, vou querer o reforço e agora eu vou atrás de quem? Do Saulo. Barnabé tinha deixado ele lá, ele estava em stand-by. E agora Barnabé busca Saulo, né? Vai lá em Tarso buscar Saulo para que pregue junto com ele na Antioquia. E aí eles foram pela primeira vez os cristãos para Antioquia. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia e levantando-se um deles por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram a mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E a eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. E agora Herodes, revoltos, manda matar Tiago, agora vai morrer o primeiro discípulo de Jesus. Gente, dá até uma dó a gente relatar, né? Porque a gente está tão empolgado aqui com esse evangelho sendo pregado, mas aí a perseguição ela não parou, né? E por aquele mesmo tempo, capítulo 12, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias de Asma, ou seja, era na Páscoa. Mataram a espada a Tiago, então ele é o segundo mártir da história, né? E o primeiro dos 12 a morrer pela causa. E havendo aprendido, o primeiro mártir foi Estevão, e agora o segundo mártir é Tiago, mas ele é o primeiro dos 12 dos apóstolos. E havendo aprendido, o prendido encerrou na prisão e entregando ao
quaternos de soldados para que guardasse, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Eles queriam fazer mais ou menos o que foi feito com Jesus, né? E aí Pedro era guardado na prisão e tal. E eis que veio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão e tocou a Pedro lá e despertou, falou assim: Pedro, levanta. Pedro estava dormindo e caíram-lhe as mãos das cadeias. E aí Pedro vai lá para a casa do povo que estava orando ele, né? Ele fala assim: ó, põe a capa e vamos. O anjo começa a guiar Pedro ali, vai seguindo. E aí Pedro vai lá para casa, né, de Maria, mãe de João, que tinha mãe de João Marcos, e aí bate na porta e uma menina chamada Rode saiu a escutar. No versículo 14 fala: reconhecendo a voz de Pedro, de alegria ela não abriu a porta, mas correu para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. Então Rode ficou tão emocionada, reconheceu que era Pedro, reconheceu a voz dele, mas em vez de abrir, ela correu lá para dentro e avisa, fala assim: aí Pedro perseverava em bater. Enquanto abriram, viram e se espantaram. E acenando eles com a mão para que calassem, contou-lhes como o Senhor te tirara da prisão. E disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E já sendo dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Como assim? Esse homem sumiu do nada. Ninguém viu, estávamos todos aqui, houve um grande alvoroço na prisão. E Herodes procurou e não achou, e feita a inquirição às guardas, mandou justificar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E num dia designado, vestido Herodes e as vestes reais, estava sentado no tribunal, se dirigiu a palavra ao povo e exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu a glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também a João, que tinha por sobrenome Marcos, João Marcos. Uau! Então Herodes morre, que é a glória para si. E aí agora vai começar as viagens missionárias, né? As viagens missionárias começam. Barnabé e Saulo vão para Antioquia na primeira viagem missionária de Paulo. E aí, no capítulo 3 começa: e na igreja estava em Antioquia, havia uns profetas e doutores, e saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Gente, e eles, é tão interessante porque o homem que perseguia os cristãos agora está saindo para pregar o evangelho sem carro, sem avião, sem nada. Paulo ia do jeito que dava, vai a pé, vai de cavalo, e eles começam a pregar o evangelho. E ele vai para a cidade chamada Chipre, e lá ele encontra um homem chamado Elimas. E assim, foram enviados pelo Espírito Santo e desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre. E era tudo longe, gente. Era tudo longe. E chegada a Salamia, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. João Marcos, tá? Filho da Maria. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamado a si Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia Elimas, o encantador, porque assim que interpretava seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Então, o procônsul Sérgio Paulo queria ouvir a palavra de Deus e o Elimas estava atrapalhando ali. Todavia, Paulo, que também se chamava Saulo, porque Paulo, a gente fala Paulo, Saulo, porque eles têm dois nomes, ele tinha dois nomes, né? Ele chamava Paulo e também se chamava Saulo. Paulo era o nome judaico dele. E aí Paulo, cheio de Espírito Santo, fixa os olhos nele e diz: ó filho do diabo,
cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Aí, de verdade, Sérgio Paulo, vendo toda a autoridade que Paulo tinha ali, crê no Senhor Jesus. E aí Paulo faz um discurso na sinagoga da Antioquia. E partindo de Papos, Paulo e si estavam com ele em Perge, na Panfilha, mas João, apartando dele, voltou para Jerusalém. Então João Marcos volta para Jerusalém e Paulo continua. E aí sai para Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer aos principais da sinagoga: varões e irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. E então levanta Paulo e, pedindo silêncio com a mão, diz: varões israelitas, e o que temeis, Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu os nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E aí ele começa, aqui Paulo começa a pregar toda a história da lei até chegar em Jesus Cristo e prega sobre Jesus. E aí o povo, gostou tanto da pregação de Paulo que pediu para ele voltar no próximo sábado. Olha que interessante. E aí Paulo é chamado para pregar novamente, Porque ele coloca o versículo 44 que diz do capítulo 13. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, se vos pregasseis primeiro a palavra de Deus, mas visto que as rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais a salvação, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitavam algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais das cidades se levantaram em perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra ele o pó dos pés, partiram para Icônio. Uau! Então eles ficaram invejosos. Por quê? Porque notou, a Bíblia fala que quase toda a cidade inteira foram para lá ouvir. E aí os judeus ficam com ciúme de Paulo. No capítulo 14, o evangelho começa a ser pregado em Icônio, em Listra, em Derbe e continua a perseguição. E aconteceu que em Icônio entra juntos na sinagoga dos judeus e fala de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios, e detiveram-se, pois muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por todas suas mãos que fizessem sinais de prodígios, e dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como dos principais, para insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, para a província de circunvizinha, e ali pregava o evangelho. Ou seja, o povo começa a acreditar, uns começam a se revoltar, e aí eles correm para outro lugar. E assim foi indo. E estava ali em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. E aí ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito, põe sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Gente, agora
é Paulo que está orando. A gente ouviu Pedro, né? A gente já viu Pedro pregar na mão do aleijado lá no templo e falando, levanta e anda. Agora nós vemos Paulo orando e falando, você crê? Então levanta e anda. E olha que milagre acontecendo. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em línguas licaônicas, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Ai, meu Deus. Por quê, gente? Lembra que eu já expliquei para vocês que eles criam que os deuses andavam entre eles? Aí começaram a chamar ele de Júpiter, né? A Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era o que eles falavam. Então, assim, o ódio cresce, o povo quer endeusar eles, mas eles são homens, né? Quando a gente cresce, a gente não pode se sentir mais que os outros. Quando seu ministério está ali florescendo e tudo, você tem que permanecer como homem. Assim como eles falam, olha, e o sacerdote e chamava eles de Barnabé, de Mercúrio, e Paulo de Mercúrio, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinados, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, a Paulo e Barnabé rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, varões, por que fizeram essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos e vos convertais dessas vaidades. Convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, e o mar e tudo que nele há. E aí, dizendo isso, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, pois, aos judeus de Antioquia e de Icônio, para que, convencido a multidão, apedrejarem a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então Paulo não se deixa abater. Olha o que acontece. Mas rodeado dos discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônico e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas atribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleita anciãos de cada igreja, orando com Jesus, e encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Uau! Então ele vai voltar para Antioquia aqui. E Paulo não se deixa abater, né? Ele foi quase morto ali pelo apedrejamento, e ele se levanta e vai para Derbe com Barnabé, continuar pregando a palavra. Ai... E aí eles continuaram e foram para Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Talha, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham recomendado graças a Deus para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram na igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriu os gentios a portas da fé. E ficaram ali não por pouco tempo com os discípulos. Uau! E aí, vai no capítulo 15, continua a mesma história da discussão da circuncisão. Né? E fala, e agora? Começa essas tretas da circuncisão. Paulo e Barnabé, começa essa discussão aqui, ó. Resolveu Paulo, Barnabé e alguns dentre eles que subissem a Jerusalém aos apóstolos e anciãos sobre aquela questão. Né? Eles eram cristãos agora, mas eles estavam apegados aos costumes e às cultura religiosa, né? E aí congregaram-se os apóstolos, anciões, para considerar esse assunto. Versículo 6. E no 7 fala, havendo grande contenda, levantou Pedro e disse, varões irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca o evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando o Espírito Santo, e assim como também a nós. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Olha a visão de Pedro, o conselho de Pedro. E agora, por que tentais a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também.
Então toda a multidão se calou e escutou. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Ou seja, um coração com fé. Um coração com fé. Eles falam: não, nós não vamos circuncidar os gentios. Quem faz essa questão é o Senhor, que quebranta ali o coração deles, e eles creram em Jesus, é a fé. E aí continua esse capítulo 15, que eles decidem, né, sobre as necessidades, né, da circuncisão, e eles resolvem outras coisas. Decide aqui sobre animais que não podem morrer sufocados, e envia essa decisão para os judeus. E olha só o que eles falam: escreve-lhe também, abstenha da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado, do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que pregue a cada sábado ali das sinagogas. Ou seja, eles falam que, olha, vamos escrever, vamos dizer para todo mundo lá, vamos resolver essa parada, não precisa circuncidar, mas que eles têm que se abster das contaminações dos ídolos, da prostituição e tal. E olha aqui, porquanto, versículo 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós, nós vos perturbaram com a palavra e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-lhes bem reunirmos concordantemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Ou seja, eles começam a organizar de novo, né? 30. Tendo eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos por muitas palavras. Esses Judas e os Silas vão com eles, tá? Detendo-lhe algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E agora Paulo se separa de Barnabé e vai fazer a segunda viagem missionária. Né? Então Barnabé aconselha ele levar João Marcos, mas aí Paulo fala: não, João Marcos da outra vez voltou, eu vou levar Silas, né? Então olha aqui, depois dessa contenda que houve entre eles, apartaram um do outro. Barnabé levou então João Marcos, e foi para Chipre, e Paulo leva Silas e Timóteo com ele. Paulo escolhe Silas e partiu, e encomendado pelos irmãos, e passa pela Síria e pela Sicília, confirmando as igrejas. Capítulo 16. Chegou em Derbe e Listra, né? Encontrou o Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas o pai era grego, e esse Timóteo dava bom testemunho. Então Paulo quis que ele fosse com ele, e tomando circuncidou, aí Paulo circuncida ele, por causa dos judeus que estavam naquele lugar, e por causa que todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia, pela província Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram em Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, e desceram em Troade. Então eles eram totalmente guiados. Deus falava: não, aqui não, eles não nem lutavam, né? E aí eles começam a pregar, e aí eles vão para partir para Macedônia. Aí uma mulher chamada Lídia, eu só gostei do meu nome, gente, quando eu li essa passagem na Bíblia. Eu já era uma adolescente.
já uma jovem senhora, já era até casada. Uma mulher, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, e que essa mulher dava grande lucro aos seus senhores. Então, Paulo vai, expulsa esse espírito de adivinhação dessa mulher e tal. Os homens ficam chateados porque vão perder os lucros e tudo que ele ganhava com ela. E ele vai relatando essas histórias, né? E Paulo pregava e ia para a prisão, e mesmo assim ele ficava cantando. Olha isso, eles vão ser presos por causa disso. E aí o que acontece? Apresentando-os aos magistrados, disseram: este homem, sendo judeus, perturba a nossa cidade e nos expõe os nossos costumes, que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram as vestes e mandaram aceitá-los com varas. E, havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que pusessem em grande. E aí aquela história, né, que eles estão lá, todo ferido, machucado, Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, versículo 26, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando dos presos que já tinham fugido. Mas Paulo clamou e falou: não faça isso de mal algum, porque todos aqui estamos. Ou seja, eles não fugiram. E aí, pedindo luz, saltou de dentro 3 mulos e prostrou diante de Paulo e Silas. E tiraram-os para fora, dizendo: senhores, o que é necessário para que eu possa para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. E pregaram-lhe a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os consigo naquela mesma hora e noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então, além de tudo, eles ainda cuidaram das feridas deles. E já sendo dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram-vos soltar. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: assaltaram-nos publicamente, e sem sermos condenados. Então, homens romanos nos lançaram na prisão, e agora encobertamente quer nos lançar fora? Não será assim, mas venham eles mesmos me tirem para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram e ouviram que eram romanos. Então, vindo eles, dirigiram com súplicas e tiraram-os para fora, e lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo o irmão, os confortaram, e depois partiram. Capítulo 17. Passando por Antiófilis, a Apolônia, chegaram a Tessalônica, aonde havia uma sinagoga de judeus. Ou seja, Paulo era ousado, né? Paulo era ousado, falou: não, vocês me prenderam aqui, não foi desse jeito, como é que vocês vão me soltar desse jeito? Pode fazer direitinho. Paulo, o que tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Eles iam lá para as sinagogas, ficavam lá debatendo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também algumas grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntaram o povo e alvoroçaram a cidade. Assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxe Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: este que tem alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Paulo era um cidadão romano também, né? E ele conhecia a lei, ele era algo assim surpreendente. Eles não podiam fazer de qualquer maneira, porque Paulo era realmente o conhecedor. Aí Jason recolheu, os quais Jason recolheu, né? Jason que tinha recebido eles. Todos estes procedem contra o decreto de César, dizendo que há outro rei, um tal de Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram essas coisas.
Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram os mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, e examinando cada dia das Escrituras, e estas coisas eram assim, de sorte que creram muito neles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões, então eram muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram até lá excitar as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Aí Paulo vai para Atenas e faz um discurso no Areópago. Areópago, gente, era um lugar dos... O povo discutia política, essas coisas, porque a gente sabe que Atenas ali, a Grécia, aquele lugar, é o berço da filosofia e etc, né? Então, as cabeças pensantes estavam lá. E aí Paulo vai lá discursar. E aí ele vai falar sobre o tal do Deus... olha aqui. Passando por um altar e vendo os santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, vós honrais, não conhecendo o que eu vos anuncio. Ele fala, sabe, esse lugar que vocês colocaram ali, que é o Deus desconhecido, é sobre ele. Paulo tinha estratégia para pregar. Paulo conseguia pregar para a pessoa mais simples, tanto para os cultos. Aqui ele está no meio dos homens cultos, né? Por isso que Paulo é escolhido, porque tinha que ser alguém preparado, né? Paulo, ele já está em Atenas, que é o berço da Grécia, e Paulo dá um show ali no Areópago. Ele diz, né, que aos filósofos, e conhecer, olha, é sobre esse Deus desconhecido que eu prego, que eu falo, é sobre ele. E aí no 32 fala: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome de Dâmaris, e com eles outros. Então, Paulo começa a falar de Senhor ali na Grécia. No capítulo 18, ele vai para Éfeso, né? Paulo em Corinto e Éfeso, e depois volta para Jerusalém. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Paulo estava lá em Atenas, na Grécia, e vai para Corinto. E é lá que ele encontra aquela personagem, né? A senhora, o nome de Priscila e Áquila. Eles olha aqui, achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, onde que tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou com eles. E como era mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo desde agora e parto para os gentios. E aí o Senhor dá uma visão para Paulo, né? Não temas, e fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. E aí Paulo fica ainda ali muitos dias e despediu-se dos irmãos. E dali... Peraí, deixa eu ver se eu preciso ler isso aqui. Não, Paulo não é preso, que ele fica... Eu fiquei pensando, nossa, será que eu ler essa parte? Não. E aí Paulo não é preso, né? Ele só é levado lá no tribunal. E aí ele fica lá mais dias e despede-se dos irmãos. E dali navegou para a Síria. E com ele a Priscila e o Áquila,
tendo rapado a cabeça em Cereia, porque tinha um voto. E chegou a Éfeso e deixou ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes despediu deles, e querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E aí ele vai para Corinto, né? E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então eles começam a explicar, atualizar ele ali, o Apolo. Querendo ele passar a Cássia e animar os irmãos a escreverem aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça cria, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando ele, pelas escrituras, que Jesus era o Cristo. Uau! Apolo também virou um pregador ali, convencendo os judeus que Jesus era Cristo. E aí, nós encerramos hoje o capítulo, aqui no capítulo 18, e amanhã nós vamos continuar na terceira viagem de Paulo, ok? Uma live mais longa, porque Atos é bem interessante a gente compreender esse caminhar dos apóstolos no início, lá na igreja primitiva. Então, o Senhor abençoe vocês e até amanhã de manhã, a partir do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Tchau, Ângela.